professor Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Paraopebas. E hoje temos a honra de receber as conselheiras, a doutora Isabela Silva e a doutora Amanda Saldanha, duas lideranças atuantes na defesa das prerrogativas e nas discussões que fortalecem a nossa advocacia. A conversa promete trazer visão, clareza e temas essenciais para toda a nossa classe. Vamos direto ao ponto, seja muito bem-vinda. Em nome da Comissão de Marketing, eu gostaria de desejar boas-vindas para vocês, por aceitar esse convite para a gente trocar ideia. Inicialmente, vamos primeiro se apresentar, né? Quem são vocês, como vocês atuam, a atividade que vocês fazem, a área que vocês são especialistas, e falar um pouco também o que já é direto às perguntas, o que vocês fazem no Conselho, qual a principal atuação de vocês no Conselho. Eu vou começar sempre da minha esquerda, começar com a doutora Amanda Saldanha. Não posso confundir não, né? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui. Meu nome é Amanda Saldanha, né? Eu sou advogada há já quase 17 anos aqui na região sudeste, na verdade, do Pará, mais especificamente, firmei minha base aqui em Paraopebas. Sou especialista em direito público, direito administrativo e direito privado, né? Atendendo essa classe mais voltada para a classe empresarial, direito civil. O meu escritório, lógico, como todo começou, né? Uma história muito pequenininha, não vou me alongar tanto aqui, mas graças a Deus as coisas foram fluindo e crescendo também junto com a história da OAB, da advocacia, embora lógico eu tenha chegado depois, que já existia, né, lógico, a nossa subseção, mas contando assim, atendendo nichos diferenciados, com uma equipe jurídica preparada, e estamos aí no mercado esse período como se diz, não somos antigos, né? Porém, é porque o crescimento na advocacia está muito exponencial, né? E, enfim, hoje nós estamos com praticamente quase 1.000 advogados. 2015 parece que chegou agora, com a nova turma que chegou agora. A nova turma que chegou agora. Então, esse crescimento foi muito grande e a minha trajetória com a AP, na verdade, começa desde quando eu fazia estágio, antes mesmo do 7º período. Eu já fazia questão de ter a minha carteira de estagiária, vinculada à OAB e tal, assim, para ter aquela proximidade, aquele conhecimento com a entidade. E desde então, né, que eu passei o exame e tudo, eu venho tentando sempre colaborar, sempre estar presente, sempre atuante na defesa das nossas prerrogativas, porque é um espírito, acho que de todos nós advogados, muito combativos, né? E nessa aí agora eu já vou para o 2º triênio, eu estava com a gestão anterior da doutora Maura, agora com o doutor Guilherme, como conselheira, e acerca das atribuições, né, como conselheira na gestão, eu entendo que são frentes diferentes, mas as principais frentes seriam o fortalecimento das decisões, né, da diretoria, também a presença constante diretamente com a classe, assim como essa questão da atuação Depois pode continuar. Eu vou aproveitar que já vai cortar mesmo, falar mais para ele. Assim, pode. Assim como a atuação constante a atuação constante nas funções, né, temáticas que são muito importantes. Eu já fui presidente da Comissão de Direito Público Municipal e, assim, as funções fazem um trabalho essencial, fantástico e que vem, na verdade, contribuindo muito com essa gestão. Movida na OAB. Bacana. E a doutora Isabela Silva. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Diferente, eu não tinha, diferente da doutora Amanda, não tinha essa pretensão de advogar, né? Como todo bom estudante, inicialmente a pretensão era concurso público e desde o início da faculdade eu quis ser professora. Então,
graças à vinda do meu esposo a Parauapebas, eu tive a oportunidade de iniciar a advocacia e hoje não me vejo mais exercendo outra profissão. Então, estou aqui também já há um tempinho, quase 10 anos, e atuo no trabalhista e civil, inicialmente como advogada associada, posteriormente agora advogada autônoma, e há 5 anos eu tenho a honra de ser professora no curso de Direito. Então, hoje eu estou encaminhando alunos ao mundo da advocacia e com muita satisfação eu recebi o convite do Dr. Guilherme para integrar, né, a doutora Maura na gestão anterior, sempre trabalhando e trazendo essa proximidade dos alunos com a instituição. Então, recebi esse convite para integrar o conselho nesse triênio e, para mim, justamente essa questão de aproximar o acadêmico já da ordem, antes mesmo do ingresso dele na instituição, trazer essa valorização. E hoje, no conselho, eu posso vivenciar tudo isso, né? Essa valorização que nós temos buscado dia a dia como instituição, como subseccional, muitas vezes atuando aí para valorização estadual, buscando meios, buscando proximidade do judiciário, que é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, não só os advogados veteranos, mas também quem está chegando agora tem essa dificuldade. Então é essencial o trabalho da OAB para aproximar as instituições e também para promover meios de equidade entre quem está chegando e quem já está atuando há bastante tempo. Então eu tenho visto essa busca constante da equidade na atuação no conselho, não só nas demandas, aproximando comissão, trabalho das comissões, mas também com relação às violações do Código de Ética, que nós sempre temos tratado, sempre temos buscado melhorar. Então tem sido bem satisfatório vivenciar isso tudo na prática e poder levar um pouquinho disso para os alunos, porque muitas vezes eles questionam, né? Professora, quando acontece isso, o que é que vocês fazem? Qual que é o trabalho da OAB com relação a isso? Então essa proximidade é muito boa. Muito bacana. E no sentido de como vocês avaliam o atual momento da OAB, para a subseção Parauapebas? Como é a avaliação no sentido de estamos bem, estamos ruins, estamos no caminho certo, nessa linha? Como você avalia? Eu acredito que nós estamos no caminho certo, com certeza temos ainda muito a melhorar, né? Que é o que nós temos buscado constantemente. Nas nossas reuniões nós sempre focamos no que pode ser feito para melhorar, o que nós precisamos fazer para eliminar esse problema, para solucionar. Então, acredito que isso tem sido feito, né? E esse é o caminho. Infelizmente, temos entraves, né? Nós temos entraves, por exemplo, do judiciário para melhorar a nossa comarca. Então, a busca tem que ser constante, tem que ser incessante para poder melhorar tudo isso. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Na sua visão, doutora Amanda, como que você enxerga, quais os principais desafios que você, com a tua experiência que você viveu, né, nessas gestões anteriores, gestões atuais, quais são os principais desafios que você enxerga da subseção Parauapebas? Nós evoluímos bastante, sabe? E, assim, é um orgulho poder contribuir, né, com as gestões desses 2 triênios e enxergar esse crescimento que, por exemplo, quando eu cheguei, existia uma sala minúscula dentro do fórum, onde a gente era visto como intruso, sabe? Então, assim, ver esse crescimento, a gente adquirindo nosso espaço físico, né, e tudo. E hoje eu vejo assim, que os principais desafios, embora estejamos no caminho certo, eu acho que estivemos tão próximos, tendo sempre muito a melhorar, claro, e estamos aprendendo muito mais do que ensinando, quase sempre. São as questões dos desafios dos processos internos, né? Das questões também do crescimento estrutural hoje da nossa sede, que é necessário,
até por conta desse aumento, né, dos advogados na comarca. Então, assim, o presidente e, enfim, a diretoria, com o nosso apoio, tem buscado incessantemente a questão também da ampliação da nossa sede campestre, que é um projeto já antigo. E a aproximação, né, do judiciário, ela já melhorou bastante, porque já foi muito mais difícil aqui na comarca e também no tribunal. Nós tínhamos que, acho que quase que em toda cidade, digamos, do interior, né, comarca do interior, talvez esse distanciamento do tribunal e tudo. E a OAB, a Associação de Paraupebas, essa gestão tem buscado muito essa possibilidade, esse diálogo, essa questão que, ok, é uma prerrogativa nossa, mas é uma dificuldade enfrentada, né? Que, principalmente para os jovens advogados, eles veem isso como um distanciamento muito grande e tudo. Então, a OAB tem buscado encurtar isso, aproximar sempre do diálogo. Mas, assim, existem ainda inúmeros desafios, né, que nós estamos propostos a percorrê-los, e talvez sejam mesmo essas questões dos processos internos e questões mesmo de ampliações estruturais. Na sua visão, doutora Isabela, quais pontos você destacaria como, de fato, tivemos essas melhorias? Assim, se fosse para você elencar algumas principais melhorias que, de fato, você enxerga como existiram nesse ano. Eu vejo a atuação da OAB em defesa das prerrogativas, porque é uma necessidade, e isso nós tivemos sim um crescimento, uma atuação ativa com relação a isso, e também a participação da OAB nas discussões, nas principais discussões do município. A nossa subseção é uma subseção que participa de todos os eventos, de todas as convocações. As comissões estão sempre com voz para poder falar e pontuar o que precisa ser melhorado. Algumas vezes nós já tivemos também entraves, né, doutora Amanda, para estar presente e se fazer presente, ter voz ativa. Então, esse ano mesmo nós tivemos necessidade de a demanda judicial para participar, mas em sua grande maioria nós somos bem aceitos para estar ali representando a sociedade e cobrando ativamente melhorias municipais, né? Com relação a pontos de atuação dentro dos órgãos municipais, dentro dos conselhos municipais. Então a OAB tem conseguido alcançar lugares que antes não eram possíveis. Se a gente considerar uma faixa temporal, vocês entendem que tem melhorado isso ou não? Essa participação da OAB ativa com as entidades públicas de modo geral, com o município ou até com o próprio Poder Judiciário. Vocês entendem que existe uma evolução ou não? Existe uma evolução muito grande no sentido de ter aumentado bastante o diálogo, essa proximidade institucional. É necessária, né, essa questão do diálogo institucional com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, com as forças de segurança pública. Isso também, essa participação, né, nossa na OAB, demonstra também respeito pela nossa atuação não só em prol da nossa classe, mas também em prol da sociedade, porque a OAB, embora seja uma entidade de classe, ela é muito voltada para as políticas públicas, é atuante em relação a essas questões sociais, né? Então, assim, eu vejo que o diálogo cresceu muito, a proximidade também com a questão institucional. E assim, como a doutora colocou, existem entraves, né? E assim, existem questões que não deveriam acontecer, mas enfim, acontecem, que são questões, às vezes, políticas, não diretamente com aquela instituição do judiciário ou do executivo ou do legislativo, mas questões, às vezes, de gestão. Então, que dá aquela mudada no geral, né? Isso aí acontece não só no aspecto municipal, mas principalmente
onde coisas que deveriam acontecer, porque é para o interesse da sociedade, é pelo interesse da sociedade, da nossa classe, enfim, está ali ocupando espaços e que não tem justificativa para que fosse negado, por exemplo, o acesso, e nós não nos conformamos quando isso acontece. Então, a gente tem buscado, como a doutora falou, quando foi necessário, recentemente, ingressar, inclusive, judicialmente, para que espaços destinados, cadeiras destinadas, né, à OAB, fossem, de fato, concedidas. E para que esse papel social e essa junção institucional seja, de fato, exercida. Mas cresceu bastante. E essa é uma linha de proximidade da OAB com os órgãos, né, diria, externos, entre aspas. Como que vocês enxergam a atuação tanto da subseção, da gestão e do próprio conselho com os próprios advogados? Essa proximidade, o que tem feito, o que está sendo feito, está bom, precisa melhorar? Como que vocês enxergam essa atuação até do próprio conselho quanto a trazer os advogados, os próprios parceiros, né, os advogados, para mais próximo da subseção, diria assim? Hoje a nossa subseção ela tem uma gestão de portas abertas, tem um contato muito facilitado. Então eu acredito que hoje nós podemos realizamos visitas, né, sempre que necessário. Sempre tem cursos, aperfeiçoamento para jovem advocacia, sempre a atuação subseccional busca junto à seccional vinda de profissionais mais qualificados para trazer visões novas a respeito de novidades legislativas para a jovem advocacia, focado para a jovem advocacia, que acaba abarcando toda a advocacia. Então, para a questão de qualificação e também para a questão de proximidade, eu acredito que nós evoluímos muito com relação a isso, porque hoje nós temos esse diálogo aberto, né? Sempre que tem alguma demanda ou outra, entre em contato com o advogado. Então, hoje, apesar de estarmos com mais de 1.000 advogados inscritos na nossa subseção, esse diálogo continua fácil, continua aberto. Então, acredito que isso tenha sido eficaz e, com certeza, tem melhorias, né? Mas hoje ele é eficaz, esse diálogo. Uma linha de melhorias implementadas, quais vocês destacariam que de fato foram efetivas? Tiveram melhorias, ela de fato são melhorias recentes, ou da gestão atual ou da anterior, mas nessa mais próximo possível, e elas foram implementadas e de fato elas são efetivas na vida do dia a dia dos advogados. Então, como a doutora, eu vou pegar um gancho dessa parte que ela falou, essa questão, a atual gestão trabalha muito na linha do acolhimento, da busca da proximidade, né, dos advogados. E uma das medidas, no caso, uma das questões que ampliou recente, enfim, que melhorou muito, foi a questão da comunicação, da ampliação, da divulgação das ações, enfim, em prol da advocacia, dos cursos oferecidos que a gestão tem sempre buscado para aprimorar, para poder aperfeiçoar. Antes a gente tinha muita dificuldade, até pelo acesso mesmo, os cursos geralmente aconteciam só em grandes centros, né? Então não existia cursos, palestras de aperfeiçoamento de modo geral, essa oportunidade. E com as linhas de comunicação, como por exemplo a produção de marketing, né? Assim, acho que são muito, assim como as outras também, mas como muito na questão tanto de divulgação para aproximação das ações, na questão de demonstrar o que é a realidade que todos fazem a diferença. A união é muito importante, juntos nós seremos sempre mais fortes, assim como também existe, pela essa questão da comunicação efetiva, como eu posso dizer, a doutora falou sobre os alunos e tudo, porque a gente enfrenta no conselho muitas dificuldades, assim, no sentido de que nós temos que analisar situações que existem, né, excessos por parte, não sei se vai acontecer em todo lugar, todo mundo erra e acerta, mas muitos excessos, principalmente nessa linha da questão do marketing, né, que é uma questão atual que tem muito acontecido.
Então, assim, embora a gestão seja de diálogo, de portas sempre abertas, de acolhimento, em que a gente tenta, assim, no máximo, conversar, tentar, na verdade, resolver mesmo a questão para que não ocorra a consumação de uma infração e tudo. A comissão, a divulgação ajuda muito a evitar as punições, né? Porque inicia-se ali um começo de uma tentativa não seria uma tentativa de uma infração, e aí os meios de comunicação têm ajudado bastante a divertir, enfim, esclarecer o que é publicidade, o que não pode, o que pode, e porque existe sim um entrave grande para nós do conselho, né, da diretoria, quanto a essas questões ligadas ao marketing, à comunicação, no sentido de publicidade equivocada, enfim. Isso aí, embora não seja algo novo, né, no nosso código de ética, no nosso estatuto, com as redes sociais, com a questão, lógico, do crescimento da internet, de tudo isso aí, das informações existirem no tempo, enfim, aumentou bastante. Embora eu já antes dessa questão de redes sociais, tudo, não tão antes assim, mas eu já cheguei a ver questões, por exemplo, na época, o que acontece, não é só isso agora, acontecer, quer dizer, divulgação de jornal, escrito, cartões, placas, em que já era verdade, né, e tudo, e enfim, acontecia. Então não é uma questão só da nova era, de quem está chegando, não. Mas assim, cresceu, né, e aumentou, digamos, os riscos e a propagação, né, que em rede social, enfim, que a internet dá, esse muito rápido e tudo. Então, assim, os canais de divulgação, essa proximidade ajuda bastante. Muitas vezes o advogado nem sabe, ele deveria saber, mas ele não sabe que ele está cometendo, prestes a cometer uma infração e tudo. Então, isso daí foi bem efetivo. E Maria, o que o Conselho vem fazendo e a gestão atual vem fazendo que vocês destacariam como medidas para auxiliar os novos advogados, os novos colegas que estão chegando agora? O que vem sendo feito que vocês destacariam como relevantes, no sentido positivo, em prol dos novos advogados? Eu acredito que principalmente essa questão da qualificação, porque o jovem advogado ele chega muitas vezes e se depara com a atuação prática bem diferente da teoria. Então, os cursos, a qualificação, a proximidade, né? A COJAD ela tem atuado bastante na proximidade desses jovens advogados, trazer para perto ações como o Happy Hour, né? Eles têm o vôlei, são bem atuantes nisso, para desmistificar aquele olhar de quem está chegando, de dizer assim, não, aqui é cada um por si. E justamente para trazer essa proximidade para um ajudar o outro, né, sempre que possível. Então, a atuação da COJAD aqui eu vejo como muito grandiosa com relação a isso, a essa proximidade da jovem advocacia, e a atuação da qualificação que a própria sucessão sempre busca. A comissão de ensino sempre tem feito eventos grandiosos, trazendo palestrantes, não só estaduais, mas nacionais. Nós já tivemos palestrantes nacionais aqui bem qualificados para trazer preparação para essa jovem advocacia, para que eles estejam preparados para atuar. E é notório que todo o processo, né, cabe melhorias. O que vocês destacariam que precisa melhorar? Nós estamos ainda principiantes nesse assunto e a gente precisa evoluir. Quais pontos vocês destacariam que a atual gestão, a OAB, de certa forma, da subseção precisa melhorar? Nós, na verdade, já vemos buscando, né, essa questão do fortalecimento e, como eu disse anteriormente, melhorou bastante o diálogo institucional, né? Porém, existem resistências, né, de algumas instituições, a gente não pode generalizar, porque isso melhorou bastante, né, doutor?
mas assim, ainda é necessário, embora essa luta seja constante pela defesa das prerrogativas, né, da gestão atual da OAB, e esse fortalecimento ele tem que estar sempre melhorando, entendeu? Em questão da busca da defesa das nossas prerrogativas, do diálogo institucional. Antes era mais direto só com o poder judiciário, mas hoje não. Hoje realmente com todos os poderes. E encontramos, né, essas dificuldades, porém assim, a OAB trabalha muito, principalmente na gestão atual, tem buscado bastante, tá atuando em parcerias, fazendo ações, por exemplo, em parceria que envolve prefeitura, que envolve demais entidades, defensoria pública, poder judiciário. E assim, tem tido sucesso, tem chamado os novos advogados, a classe, né, para entender a importância dessa missão. E uma das melhorias que é um propósito, né, da gestão atual é também essa questão da ampliação, né, como eu já disse, da nossa sede, da estrutura física, da conquista da sede campestre, que eu tenho que isso vai acontecer, nós todos merecemos, né? Curiosidade, tem quanto tempo em que tem esse projeto de ampliação? Eu não sei te dizer com precisão, mas eu creio que pelo menos uns 10 anos. 10 anos, já. Por aí. Nessa visão, doutora, o que você entende precisa melhorar? Olha, realmente essa questão da ampliação da sede é essencial, porque já não comporta a nossa quantidade de advogados. Foi uma conquista maravilhosa, tem estrutura, os advogados que querem utilizar a nossa estrutura têm salas preparadas, mas hoje já não comporta a quantidade. Então, isso é algo que é prioridade, que nós temos visto, né, e tentado incessantemente meios para conseguir. E acredito que a cada dia mais há a defesa das prerrogativas também, porque nós sabemos que não tem sido fácil a atuação, não só aqui, mas a notícia nacional, violações constantes, né, medidas que vêm sendo adotadas aí constantemente para tentar reduzir a nossa atuação. Então, eu acredito que o fortalecimento das prerrogativas também é algo que nós não devemos deixar de lutar incessantemente para a melhoria. Tá, e um pouco mais na linha do conselho, se fosse para resumir os principais pilares do próximo ano, na visão do conselho, na atuação de fato do conselho, vocês resumem o que o conselho está pretendendo fazer para o ano que vem? Nós pretendemos, acho que se for para falar nos 3 principais pontos, fortalecimento desses processos internos, né, em que hoje a gente já consegue muito mais rapidamente despachar as questões no âmbito que compete ao Conselho de Infrações, enfim, de apuração nesse sentido. Hoje é muito mais rápido, até porque com o crescimento do número de advogados, cresceu também o número de conselheiros, isso para nós é muito importante, né? Então, assim, você vem desenvolvendo com todos os envolvidos um trabalho muito importante, que antes ele era, eu digo porque eu tive na gestão passada, bem reduzido, e então a gente tinha dificuldade com a questão da distribuição de processos, de tudo isso. Então, assim, um dos pilares é fortalecer mesmo essa questão dos processos internos, sempre atuar na questão da mais próximo da defesa das prerrogativas, isso de todos os advogados, isso já é feito em delegacias, em presídio, no Poder Judiciário, porque sempre a gente vai encontrar nos advogados obstáculos e, enfim, servidores públicos, digamos assim, muitas vezes não generalizar, seja só magistrados e tudo mais, tentando sim diminuir ou calar muitas vezes a nossa voz, diminuir a força das nossas prerrogativas. Então, um dos outros pilares do Conselho é esse, de estar fortalecendo a diretoria, a gestão atual, nesse sentido, para que tome, né, decisões acertadas, apoiadas. O presidente sempre nos convoca para
discutir, tomar as melhores decisões em conjunto, abre, né, esse diálogo e tudo. Então, assim, o conselho é bem participativo mesmo na gestão, não é uma diretoria fechada, sabe, que nos dá essa oportunidade de efetivamente estar contribuindo com a classe. E também deixar, né, fortalecido cada vez mais essa força da advocacia, em especial aqui na subseção de Paraupebas, que eu entendo que se destaca hoje no estado do Pará, faz a diferença em locações, por exemplo, quando muda, na verdade, o resultado de uma eleição, porque nós, com o crescimento e tudo, e às vezes existem cidades sim maiores, com mais habitantes, mas o nosso número de advogados e a força aqui da nossa subseção é muito grande. Então, manter isso e fortalecer cada vez mais. É notório que os advogados, eles têm, grande parte deles tem pouca participação dentro da subseção. O que vocês diriam, como conselho, diriam para esses advogados? A ajuda é fundamental. O AB não é só do conselho, não é só da diretoria, é de todos nós. Então, nós sempre precisaremos uns dos outros para melhorar. E quanto mais essa gestão for participativa, quanto mais ela puder contar com a participação de todos os advogados, nós melhoraremos como entidade aqui em Paraupebas, melhoraremos estadualmente, né, como a doutora Amanda falou, nós temos uma força muito grande. Então, quanto mais quem faz parte de tudo participar efetivamente, melhor. Juntos nós somos mais fortes, nós precisamos da ajuda uns dos outros para fazer tudo andar, para os processos serem mais efetivos, ouvir, né, a opinião de cada um é muito importante. Então, às vezes vem críticas, mas vem participar, vem atuar efetivamente nas comissões. As comissões são sempre muito abertas para esse diálogo, são sempre muito abertas para essa participação, justamente para que haja melhoria. Então, essa participação efetiva é essencial. E por que você acha que existe essa baixa participação? Eu acredito que muitos, pelas demandas de trabalho, então muitos deixam de participar, outros veem a máquina andando e tanto faz como tanto fez, não tem interesse em participar, mas é necessário. Nós sabemos que, como nós falamos, né, as demandas são muitas, a OAB é convocada para atuar em todas as audiências públicas, conselhos, conferências. Então, se isso fosse preenchido por mais advogados participando, mais advogados atuando, opinando, teríamos uma efetividade ainda maior, uma visibilidade ainda maior. E na sua visão, doutora? Então, eu acho que esse distanciamento existe pelos motivos que a doutora colocou e também, muitas vezes, por falta de... Não é que esperar acontecer com o próprio advogado alguma coisa que ele precise, a OAB vai estar lá para atender de portas abertas. A questão é que, pela minha experiência própria, eu aprendi muito cedo que se eu quero ser, eu tenho que ser, né? Eu sou uma advogada combativa, sempre fortalecendo a questão da defesa das prerrogativas, isso não acontece sozinho. Não existe, na verdade, não há grupos de ninguém. Nós somos uma classe, né? Então, assim, nós precisamos estar cada vez mais unidos. E para isso, cada um tem que ter essa iniciativa, entender que ali é a nossa casa, que é ali que a gente está junto. Por exemplo, hoje, um dia em que vamos nos reunir para um ato público de cobrança, na verdade, por justiça célere, apuração concreta, do brutal assassinato de um colega nosso, que é o Dr. Daniel Teodoro, que infelizmente ia falecer juntamente com o pai dele, justamente pelo exercício profissional, né, o que é inaceitável. E nós temos que ser sempre todos por um e um por todos, pois o que aconteceu com o Dr. Daniel pode acontecer com qualquer um de nós.
inaceitável que o exercício da advocacia esteja ameaçado dessa forma, vulnerável dessa forma. Então, por exemplo, hoje é um dia em que vamos nos reunir e que toda a sociedade de advogados, enfim, não só a sociedade civil também foi convocada, né, convidada, amplamente divulgada aí pelos canais da OAB, um crime que chocou, né, eu acho que talvez internacionalmente. E, enfim, o que mais impacta é essa questão da recorrência do motivo estar diretamente ligado com o exercício da advocacia. Então, falar de prerrogativas, falar muitas vezes até desse distanciamento que, né, alguns advogados têm, às vezes, de entender, tá acontecendo ali, não é um problema meu, o problema é o meu escritório. Não é assim, sabe? Ali é a nossa casa, nós temos que estar sempre unidos. Por exemplo, né, infelizmente nós estamos diante de uma situação gravíssima, onde, além de tudo, a nossa tentativa também, a gestão tem feito isso desde o primeiro momento da notícia e tudo, mas de apoio à família, né, também respeito do vivenciador. E, infelizmente, nós já enfrentamos outras situações, inclusive do nosso saudoso presidente Jackson, que também foi assassinado. O Jackson fez muita história aqui na OAB, na verdade fez um diferencial na construção da história da OAB de Paranapiacás, essa associação, e infelizmente ele também foi covardemente assassinado. Então já existem, né, outras histórias em que a nossa união fez a força diante, assim, de esgotarmos, na verdade, em conjunto tudo que podíamos, de buscar todo o apoio do Conselho, eu digo Conselho Estadual, enfim, de tudo, na presidência, do tribunal, e a nossa união fez a diferença, e eu acredito que também vai fazer, nesse caso do doutor Daniel, em que a justiça, a nossa classe precisa, pois não é um problema da família, é um problema isolado, porque existe violência em todo lugar, em todas as classes, na sociedade, mas é um problema de todos nós, é um problema da classe. Então, para esses advogados que perguntou a minha opinião sobre esse distanciamento, talvez falte um pouquinho desse entendimento, entendimento mesmo, dessa importância, que ali não existe grupos, não existe, é a nossa casa, é a nossa entidade, e sem essa junção nós não chegaríamos, na verdade, individualmente a lugar nenhum. Sozinhos seríamos mais fracos. E para gente quase encerrando a sessão de perguntas, na sua visão, qual é o legado que a gestão atual pretende deixar, na sua visão? Acho que é um legado de crescimento, no sentido de fortalecer sempre a defesa das prerrogativas, de aumentar e melhorar esse diálogo institucional com todos os órgãos, enfim, com todas as instituições, aproximar os advogados da nossa casa, da nossa sucessão, para que eles entendam que o crescimento, a participação, né, nas comissões, nas ações, são muito importantes e é necessária a participação de todos. Não existe, assim, tem aumentado muito a participação, mas o intuito de deixar um legado mais forte, mais participativo, de ampliação dessa estrutura, né, física, estrutural, que embora já tenha evoluído muito, tenha obtido muitas conquistas, ainda, principalmente, como a doutora falou, os novos, às vezes novos advogados, como normal no início, né? Não dispõe, às vezes, de uma estrutura, de escritório, de tudo isso. Então, a OAB, a sede, é essencial, né? Para que ele possa exercer o trabalho dele, atender, enfim, ter acesso ali a uma estrutura física, de computador, coisas mínimas que nós necessitamos, né? Para o exercício da profissão. E aí, assim, tá pequeno perto dessa necessidade.
E embora assim faça de tudo para poder atender a todos de forma muitas vezes assim, a gente acha que não vai ser nem possível, mas sempre vai superando expectativas. Então eu acho que é isso, de deixar mesmo esse de que a união, o fortalecimento da prerrogativa, das nossas prerrogativas estão sendo cada vez mais respeitadas, de que fizemos a diferença né, perante todas essas instituições com diálogo e respeito à nossa instituição. E na sua visão, doutora Isabela, qual é o legado que a gestão pretende deixar para esse próximo ano? Eu concordo com a doutora Amanda, eu acredito que nós precisamos deixar essa visão de defesa intransigente das prerrogativas e também a visão à sociedade de que nós somos uma instituição fortalecida, uma instituição participativa, que busca melhorias, né? Eu gosto de citar como exemplo, não estava na gestão ainda, mas a pandemia, em que a OAB esteve atuando ativamente junto às comissões de frente, fiscalizando. Então eu acredito que esse é o caminho, estarmos trabalhando, fortalecendo a nossa advocacia e também em prol da sociedade. Eu acredito que esse papel de estar presente, de estar cobrando, de estar fiscalizando, de buscar melhorias para a sociedade também é muito importante, que muitas vezes não é muito visto, mas a OAB tem tentado a cada dia mais, e eu espero muito que essa visão continue e que seja perpetue nos próximos anos e que seja um legado que nós possamos deixar, que a gestão deixou um trabalho para a sociedade, não só para a advocacia, mas para a sociedade. Bacana, para finalizar de fato, qual o recado que você daria para três recados? O primeiro, para os parceiros conselheiros. O segundo, para a gestão atual. E terceiro, para os colegas advogados. Para os parceiros conselheiros, estamos juntos. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós temos trabalhado, nós não sabemos que não é fácil dispor do nosso tempo, dispor de mil e uma demandas para estar ali, fortalecendo, buscando sempre melhorias para a classe. Então, contem sempre uns com os outros, né? Nós podemos contar uns com os outros. Com relação à presidência, né, e à diretoria, agradecer, porque realmente eles dispõem muito mais do que nós, conselheiros, do tempo. O doutor Guilherme, principalmente, está presente em todos os eventos, sempre que é convocado. Se ninguém pode, ele vai. Então, eu sei que para ele não é fácil estar, né, à frente e estar sempre ativo. Ele é a visibilidade maior de quem é o combativo, de quem está em defesa intransigente das prerrogativas. Então, eu sei que não é fácil esse papel, que demanda muito, não só fisicamente, mas psicologicamente. E eu acredito que possamos ter mais e mais forças a cada dia para ajudá-lo. E por último, o recado para os advogados. Participem, nos ajudem, contribuam, estejam próximos, é o que nós precisamos. E na sua visão, doutora Amanda, três recados. Um para os colegas advogados, uma para os colegas parceiros do conselho e uma para a presidência. Primeiro, vou começar aqui para o conselho, né, dos colegas conselhos do conselho, que nós devemos continuar, acho que nós estamos no caminho certo, contando um com o outro. Nós somos mais fortes sempre juntos. Acho que juntou uma união abençoada de pessoas nessa gestão, nesse conselho, e cada um com o seu papel e ao mesmo tempo unindo forças para objetivos em comum. Então, que continuemos nessa perspectiva.
para os novos advogados, que eles venham, que eles estejam conosco, pois aqui não, a OAB, né, a casa de todos nós, essa classe precisa de todos para estar cada vez mais fortalecida, e que participem, que é necessário a ajuda, a soma. Eu sei que é necessário dispor de tempo, de abdicar de questões do escritório, né, do dia a dia, e isso não é fácil, mas é importante, faz a diferença para todos nós, para a nossa classe, não só esperar para que quando aquele determinado advogado tenha digamos que uma violação de tentativa, alguma coisa nesse sentido, para contar com a OAB vai estar de portas abertas. Porém, é muito importante a participação dele. E, quanto ao recado para a presidência, de que, primeiramente, de agradecer a honra, né, pela confiança depositada na minha pessoa. Fui, na verdade, eleita, mas convidada para compor essa gestão. Então, é uma honra muito grande ter meu nome e, enfim, estar participando efetivamente desses colegas brilhantes, pessoas aguerridas e tudo, e estar, né, ao lado de um presidente tão corajoso, determinado, que merece todo o nosso respeito e que tem, de fato, feito a diferença, não só por questões, ele tem conseguido cumprir questões de promessas de campanha e tudo, objetivos que, na verdade, e já existiam muito antes de campanha, enquanto advogado mesmo, né? Militante, que ele sempre foi, de balcão mesmo, e que ele continue, né, firme, que Deus possa abençoar e fortalecer cada vez mais, para que ele continue como eu posso dizer, nos representando, né, tão bem como está fazendo e nos orgulhando muito. Muito bacana. Primeiro, em nome da Comissão de Marketing, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um privilégio ter vocês aqui. Foi rápido, né? Foi tranquilo, foi praticamente 30 minutos. Um bate-papo interessante. Eu acredito que muitos recados foram dados. E a turma que está assistindo a gente aí de casa, da onde você estiver assistindo, a gente agradece você ter participado com a gente até aqui. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigada.